Olá, tudo bem? Como é que você está? Tudo jóia? Que bom ter você em mais uma classe da nossa escola sabatina. É muito bom saber que você está aí, esperando a gente, compartilhando com seus amigos, obtendo mais conhecimento e fazendo da nossa lição um aprendizado ao caminho do céu. A lição nossa sem o céu, sem a palavra de Deus, é um aprendizado comum, e a Bíblia diz que quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente estuda, mais perfeito nos tornamos à semelhança de Cristo Jesus. Então, para nós é muito bom, é gratificante ter você aí. Convide os amigos, convide os familiares, mostra para eles assim o nosso link, manda o link para eles, dá o seu like, certo? Compartilhe e também manda para a gente a sua mensagem. Vai ser muito bom a gente saber quem é que está do outro lado, tá? E eu mando aqui um beijo e um abraço para todos vocês que sempre nos acompanham, pessoas que estão desde o início, pessoas que estão começando agora. É muito importante ter você aí. Fechado? E olha, a lição desse trimestre, o grande conflito, está a coisa mais linda do mundo. Nós ainda estamos no início do trimestre. Caso você não tenha a lição da Escola Sabatina, o Kevin, tudo bem, Kevin? O Kevin vai botar ali para você, olha ali, ó, o WhatsApp nosso. Nesse WhatsApp você faz pedido de oração, nesse WhatsApp você pede a lição para você. Nesse WhatsApp você pode pedir esse livro maravilhoso. A nossa lição está baseada nesse livro Grande Conflito, que é o livro desse ano e do ano que vem de leitura. Se você não tem esse livro, manda também no WhatsApp, eu quero um Grande Conflito, manda seu endereço e nós enviaremos para você de grátis para sua casa, para os seus amigos, sabe? O que você precisar. Manda 5 livros, que eu tenho 5 amigos que eu quero que aprenda mais de Jesus. Mandamos o livro para você, tá certo? Nós estamos aqui para juntos ajudarmos as pessoas a estarem mais perto de Cristo Jesus. Por isso que nós contamos com você aí, tá bom? Muito bom ter você com a gente, tá? Muito obrigado, porque você é nosso amigo online. E eu quero aqui apresentar meus amigos de hoje, né? Não é a primeira vez que vocês vêm, mas junto é a primeira vez, né? Tudo bem, Enio? Tudo jóia, graças a Deus. Como é que você tá? Tudo bem. Passou bem a semana? Estarmos aqui, sim. E com a bênção de Deus, a gente resolve os problemas e vai na caminhada. Vai, não vai? Vai E você, seguir. Bruno, como é que tá? Só alegria. Graças a Deus. Passamos mais uma semana desafiadora aí, né? Amém. Nós trabalhamos juntos, eu e o Enio, então nós compartilhamos de alguns desafios e só o fato de olhar e saber que nós passamos é motivo de alegria, né, Enio? Com certeza. E cada dia mais complexo, né? Cada dia mais complexo. E a necessidade de busca, de sabedoria, buscando a Deus o tempo todo, para a gente ter nele, né? O equilíbrio e poder superar e sobressair todos os desafios, né? Amém. E para você, olha, por favor, quer conhecer mais do Enio e do Bruno? Venham para a igreja, ambos são professores da classe física aqui da Escola Sabatina e também são professores aqui da nossa online, né? Já é a segunda vez que os dois já vêm. Vocês gostaram, vocês pediram, então é de novo. Só, por favor, não pede para tirar eu não, deixa eu aqui por enquanto, tá bom? Eles vão vir participar, a gente vai sempre apresentar, vai sempre trazer gente nova, tá ok? Então, olha, quer conhecer mais deles, venham aqui que vocês vão ter o privilégio de vê-los ao vivo, é fantástico. Fechado? Bruno, nós temos aqui um privilégio, certo? De algumas pessoas que vêm ter o privilégio de fazer a oração para os nossos amigos. Legal. Que estão em casa, né? O Enio fez da outra vez que ele participou aqui. Você faria para nós? Claro, com certeza. E você que está em casa, por favor, enquanto ele estiver orando, coloque o nosso nome na sua oração, coloque o seu pedido na mão de Deus. Vamos juntos orar e intercedermos um pelo outro, tá? Estamos aqui com você e você com a gente aí, tá fechado? Você ora para a gente? Ora sim, vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, mais essa semana que passamos, diante das atividades e adversidades, o Senhor nos sustentou, nos livrou, nos deu sabedoria, entendimento. Amém, e sabemos que todas as providências e todas as bênçãos vêm de Ti. Amém. Por isso louvamos o Teu santo nome e pedimos que o Senhor esteja com as pessoas que estão em casa nesse momento, assistindo a esse vídeo, que elas também possam ter esse mesmo sentimento, Pai. Amém. De estar aqui apenas para estudar a Sua palavra e louvar o Teu santo nome. Amém. O Senhor tem sido muito bom para conosco. Acima de tudo, Senhor Deus, também reconhecemos as nossas falhas e não queremos que o Senhor se distancie de nós, nem permita, Senhor Deus,
que nos distanciemos de Ti. Amém. Esteja sempre conosco, de maneira especial te convidamos a iluminar os nossos pensamentos, para que juntos possamos aqui conversar, compreender e entender o que a palavra de Deus, o que a lição tem a nos dizer. Por isso, o Senhor é o nosso convidado de honra. Esteja conosco. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Eu volto a frisar para você, por favor, se você quiser entender melhor a lição, o livro Grande Conflito, certo? Gratuitamente, peça para nós que a gente vai enviar para vocês. Vocês vão ver que a gente vai tocar em alguns nomes na lição, algumas datas aqui, vou falar um pouco sobre elas. E você quer entender melhor? Aqui está bem explicadinho, tá? Certo ou errado? Certíssimo. Se vocês falarem, está falado, né? A lição nossa, a quarta lição, vem falando em defesa da verdade. Nós estamos vivendo num tempo da pós-verdade, né? Cada um tem a sua verdade. Eu até falei uma vez aqui que eu achei a coisa mais interessante, uma jornalista, uma pessoa falando, tecendo um assunto jurídico de acordo com a lei, né? Quando a pessoa fica meia hora falando, tecendo, a lei diz assim, o artigo diz assim, o artigo diz assim, a jornalista olha para você, mas cada um tem a sua verdade. Como é importante a gente saber que verdade não é nada além da palavra de Deus. O que é verdade é verdade. E não sei se vocês já passaram alguma vez com problema com relação à mentira, né? Sim. Como as pessoas, elas às vezes se matam, brigam para fazer de uma mentira uma verdade, né? É verdade. Então, você sempre tem que estar perto do microfone. Opa! Você viu? Nós estamos. Deixa eu. Vou deixar ele mais perto entrega de mim ele aqui, Kevin. Entrega ele para mim, o Bruno. Olha aqui, a gente está com um pedestal novo, certo? E o Bruno muito já está bonito por aprontando sinal, ali. viu? Muito bonito por sinal. Se a gente derrubar o pedestal, o que acontecer aqui? Nós estamos se acostumando com o espaço dele. Né, Bruno? Que relação verdade e mentira, você que lida com muitos alunos, como é que é isso na escola? Você também é outro que está lá junto. Interessante, né? Você falou da gente levar aqui para o contexto escolar, que é o contexto que nós estamos todos os dias, e as pessoas costumam dizer assim, de maneira popular, né? Criança não mente. Criança mente sim, e viu? Muito, né? E mente bastante, fantasia, falta com a verdade, e são alguns dos aspectos, né? E o defeito do caráter humano, que infelizmente é consequência do pecado. A gente sabe disso e a criança já nasce com isso também. Então, criança mente. Mente muito, sim. E eu podia falar alguns casos, né, de mentiras assim que a gente percebeu na escola. O maior deles é se tá burlando uma regra, por exemplo, não use o seu celular na sala de aula. E o professor flagra ele com o celular na mão, qual que é a primeira resposta? O que você está fazendo com o celular? Ele vai falar assim, estou vendo as horas. Essa é uma resposta clássica, né? É uma resposta que a gente sabe que está faltando com a verdade. Então, a gente não chama de mentiroso. A gente fala assim, olha, você está faltando com a verdade, né? Mas existe, né? Existe, infelizmente, a mentira, assim, nesse ambiente. Qual a importância, Enio, da verdade nos dias de hoje, como sempre foi em todos os dias? Exatamente, né? Você mencionou no começo uma coisa muito interessante. Com o pós-verdade, a verdade se relativizou. Só que existe um trecho na palavra de Deus que ele nunca vai expirar e nunca vai se desatualizar. É o próprio mestre falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a gente pode personificar a verdade como sendo Jesus Cristo. Amém. Então, quando coloco o título aqui, em defesa da verdade, eu diria mais, em defesa de Cristo. Esses homens que foram levantados em cada época, em cada lugar, eles tiveram a defesa de Cristo. Morreram louvando o nome de Cristo. Amém. Bruno, a gente teve assim, na lição de segunda-feira, vem falando do caso de Policarpo, né? Exatamente. Eu acho muito interessante. O que você tem para falar de Policarpo aí para nós? Policarpo foi o líder da igreja, né? Martirizado, foi ali em praça, queimado por uma fogueira. Então, assim, em defesa da verdade, muitos pagaram com a vida e tiveram a vida ceifada, levantando assim, olha, eu acredito nessa verdade aqui e eu vou até o fim por ela, né? E foram, né? E morreram por isso, né? E aí, em algum momento, quando lhe pediram que repudiasse a Cristo, ele disse, e me chamou a atenção essa fala na lição, e a resposta dele, naquela pressão, né? Você tem que repudiar a Cristo, que isso não é verdade, não, isso é mentira. E ele respondeu o seguinte, abre aspas, isso foi palavras de Policarpo. Eu servi o Senhor por 86 anos. É uma vida toda, né? Servo de Deus a vida inteira. Ó. E a conclusão dele é interessante. E ele não me fez nada de errado.
como posso falar mal do meu rei que me salvou? Imagina se todos nós pensássemos assim. Se todos nós pensássemos assim, todos nós ia ser bendizentes de Deus, porque o que ele faz por nós, ele não erra. As pessoas costumam dizer, né? Deus escreve certo por linhas tortas. E eu, ao olhar para a minha vida, olhar para trás, eu percebo que Deus escreve certo por linhas certas. Né? Quem errou foi eu que tomei caminhos errados, né? Aí você aquela musiquinha, né? Havia um homem torto que andava no... Somos nós, né? Somos o nós. caminho está reto. Exatamente. Mas a gente vai entortando ele, vamos fazendo ele, graças que a misericórdia e a graça de Deus nos alcança, né, Enio? Com certeza. Eu tive a experiência, eu não nasci em berço adventista, né? E assim, quando eu comecei a estudar a palavra de Deus mais a fundo, meditar sobre isso, o livro da minha conversão foi O Grande Conflito. E quando eu peguei para ler a primeira vez, eu assustei. Porque esses homens aqui, é complicado você falar de morte, né? E aí vem um desenho aqui da lição que ilustra muito bem, que fala que todos foram mártires, né? Uhum. Sim, sim. Então, a gente começa a ver o grau de relacionamento, de comunhão que esses homens tinham, né? Para chegar a tal ponto de falar assim, eu servi o meu rei por 86 anos, uma vida, como o Bruno mencionou aqui, né? E não se arrepende. Como diz o apóstolo Paulo, morrer é o quê? É lucro. É lucro. Mas o evangelho para o mundo é o quê? Loucura, né? Então, isso mexeu muito comigo. E aí eu fui estudando mais, e aí a gente vai falar também na semana do capítulo 4 a 6 do Grande Conflito. É um dos capítulos que mais mexeu comigo também. Não, ele é forte. Ele é muito forte. Ele é forte. Mas ele gera um impacto na nossa vida espiritual, na nossa caminhada cristã. E é muito importante, né? Olha, Enio, eu mandei para um amigo meu, bem secularizado, O Grande Conflito, para ele ler no escritório dele. Ele falou assim, Jefferson, eu comecei a ler o prefácio desse livro, eu tive que levar para casa. Interessante. Então, a minha oração para Deus hoje é que ele tome proveito. E quando a gente chega nesses capítulos dos mártires da fé, E até no Atos dos Apóstolos, página 374 e 375, tem uma passagem aqui muito chique que diz assim, os verdadeiros discípulos de Cristo o seguem em meio a severos conflitos, suportando a negação de si mesmos e experimentando amargos desapontamentos. Os verdadeiros discípulos de Cristo. O que tem acontecido hoje em dia? As pessoas, por qualquer coisinha, quer deixar de ir na igreja, as pessoas de qualquer coisinha quer deixar de amar Jesus. Parece assim que as coisas erradas que as pessoas fazem dentro de um círculo religioso é o Jesus fazendo. Então, as pessoas, às vezes, elas estão aqui na igreja por causa das pessoas, não por causa de Jesus Cristo. Eu não devo me eximir de fazer o que é certo. Sim. Mas, assim, as pessoas não podem também esquecer que quem morreu por elas foi Jesus. Tanto que o nosso verso, você que está em casa, João 3, verso 14 e verso 15. Olha só que verso fantástico, Jesus dizendo dele. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todos o que nele crê tenha vida eterna. Amém. Veja só, quem é que é levantado aqui? É o Jefferson, é o Enio, é o Bruno? Jesus, né? Então, se ele for levantado da minha vida, eu vou olhar para Jesus. E quando as pessoas errarem, eu vou ter o quê? Compaixão e orar por elas, né? Exato. Vamos lá. Da mesma forma, né? Deus envia sua mensagem aos seres humanos, para desviar os olhos das coisas terrenas, e depositar sua confiança nele. Amém. Ao olhar para mim, né? Vocês deixam as coisas terrenas lá e focam nas coisas celestiais. Existe até uma frase muito interessante que fala assim, né? Quando eu olho para mim mesmo, eu não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para Cristo, eu não vejo como me perder. Porque Cristo já pagou esse preço, né? Então, a vitória já está garantida. É isso mesmo. Bom, hein? Vitória garantida. Se você está em Cristo, aí você vai estar com a gente. A gente vai fazer de tudo aqui. Se não quer, eu não sei, mas nós que vamos fazer de tudo para ir para o céu. E a gente quer encontrar você lá. O Kevin disse que ele também. Então, nós todos lá, hein? Kevin está firme e forte ali. Firme. Isso aí. Na lição de domingo, vem falando de um tempo profético. Você que tem lição, vai ver esse tempo profético. Você que não tem lição, aqui fala de um tempo profético que tem na Bíblia de um tempo, metade de um tempo e 1260 dias. Uhum. Explica para nós, assim, essa questão de dia, anos... Como é que funciona? A Bíblia ela traz aí algumas referências numéricas que não são literais, elas são proféticas.
Então, isso daqui é uma unidade de medida, onde traz 1.260 dias, que através dos estudos realizados, se descobriu num período que se tratava de 1.260 anos. Um período em que aconteceu algumas coisas, né? Então, no século VI, o papado foi estabelecido. Esse papado que a gente conhece aí. A sede foi fixada na cidade imperial. O bispo de Roma foi declarado dirigente de toda a igreja, é o Papa, né? Aí, a partir desse momento, através da leitura e das profecias bíblicas, começou esse período de 1.260 anos de opressão papal, preditos nas profecias de Daniel. Daniel é quem relata esses 1.260 dias, né? Desencadeou aí nessa época a perseguição aos fiéis, o mundo se tornou um campo de batalha espiritual. Durante séculos, a Igreja de Cristo encontrou refúgios em lugares isolados, porque eles fugiam para todo quanto é lado, porque eram martirizados, que é o tema central, né? Em Apocalipse 12, 6, vou pedir para que a gente abra a Bíblia aqui nesse momento, para a gente ler esse versículo. Apocalipse 12, versículo 6, vai retratar nesse período de 1.260 anos profético, o que aconteceu com a igreja. Apocalipse 12, versículo 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1.260 dias. Ô, Enio, o Bruno tocando, o professor Bruno, né? Vou chamar o professor Bruno. Pode chamar de Bruno o mesmo. Teacher Bruno, né? Com essa questão do papado e tal, me parece que ele começou, foi uma tribo lá, que era a última rebelde, que foi mandada embora, não foi? Isso, nós temos essas tribos aqui, interessante que é mencionado aqui os visigodos, vândalos e estrogodos, nomes difíceis, né? Parece estrogonofe, né? É isso mesmo. Primeira vez que eu li, estrogonofe ali. Mas eram tribos que acreditavam nas doutrinas de forma diferente do ensino de Roma. E olha só, né, que ousadia, vamos dizer assim, do olhar papal, você ir contra as doutrinas de Roma. Então, tem que ter coragem, né? Tem, muita coragem, né? E aí a gente percebe também um período em que, por mais que os fiéis estivessem no deserto, como o Bruno bem mencionou em Apocalipse 12, verso 6, mas Deus sustentou o seu povo. Isso. E o mais interessante, né? Começou por volta de 538, né? Isso mesmo. E terminou em 1798. O que aconteceu ali naquela época, você lembra? Nós temos aí o período, né, de escuridão espiritual, e aí a gente vem falando do general Napoleão, né, e falando que ele removeu o Papa de Roma, né, e muitos ali foram martirizados nesse período, porque obedeceram à Bíblia. E aí você vê o ponto, o extremismo, né? Uhum. Hoje a gente fala, e é muito confortável falar da Bíblia, né? Hoje né? Hoje é muito mais confortável. Até dá lucro, não é se você souber cantar uma música com o nome de Jesus. Exato. Mas nesse período aí era o quê? Martirizados. Eles pagavam com a vida por defender a Bíblia. Interessante, né? Em 798, né, foi quando Berthier, né, entra em Roma e Papa Pio VI, uma coisa assim. Eu sou ruim dessas. Não. O pessoal sabe que eu tenho problema com nome e data. Então eu vou falando aqui, vocês vão me corrigindo. Eles vão corrigindo nos comentários. No comentário lá. Bota o Kevin ajuda a gente. Entende? Então, assim, nesse período, o Papa ele mudou tudo que tinha na relação à Bíblia, ele alterou muita coisa, né? Eu vi que você falou ali, Bruno. Exatamente. E assim, ele tornou proibido, né? Uma das coisas que vai me chamar a atenção é que homens de Deus sobressaíram essas regras, né, papais, e falaram assim, não, eu não concordo com isso, não. E logo um pouquinho mais para frente aqui vai trazer uma situação que eu achei muito interessante, que pessoas, mesmo pagando com a vida, né, e elas sabiam que estavam fazendo isso em defesa da verdade. Então, elas triunfaram, elas ganharam, elas receberam aquilo que, de fato, elas estavam acreditando e fez, né, a razão para isso. Não? Em Cristo, elas eram livres da culpa, achei lindo do domínio do pecado e vencedores. Abre aspas, por causa do sangue do Cordeiro. Então, por causa do sangue do Cordeiro, as pessoas defenderam a verdade, mesmo que pagassem pela vida. Não, mas já que ele interrompeu, olha a última linhazinha ali da página 41 ali. A morte. Olha, eu achei essa frase
A morte deles é um descanso até o retorno de Cristo. Eu achei isso legal. É a Sabe? certeza, É a né? certeza. Aí, por que eu acho legal? Quando a gente olha, vai para o Apocalipse e vê ali, bem-aventurado aqueles que dormem no Senhor. Mas como assim é tão bom viver? Vamos ver. Ou seja, quando a pessoa dorme no Senhor, é só um sono. A recompensa já está garantida. chega, é garantida. Até falando em recompensa garantida, aqui na lição vai ser difícil você enxergar, mas aqui na lição aqui, ó, tem um túmulo e a sombra do túmulo, a parte superior é uma coroa. Ou seja, aqui está um vitorioso. E você e eu, nós podemos ser vitoriosos em Cristo Jesus. Nós podemos. Agora, interessante, para ser vitorioso em Cristo Jesus, o Evangelho até chegar em nós, como nós vimos o papado, né, em 1260 anos, né, ele colocou muita escuridão espiritual. Sim. Agora, como a luz poderia vencer isso? Né? Como que foi o trabalho desses homens para vencer a escuridão? Né? Nós, quando a gente lê Judas 1, 2 e 3, você que tem, pode abrir a sua Bíblia em Judas, diz assim, amado, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca de nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduzirão com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformaram em libertinagem a graça de Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Deus anteveio para Judas, né? Como estaria o mundo? Quer dizer, pegaram a verdade de Deus e fizeram libertinagem. Libertinagem, exatamente. Estranho, né? E como... desculpa. Não, pode falar. Não, pode ir lá, eu te interrompi. Eu acho interessante que, assim, é como a gente disse no início, né? Em cada época, Deus levantou essas testemunhas, guardaram aí no seu íntimo a fé em Cristo, como o único mediador entre Deus e o homem, que mantinham as Escrituras Sagradas como a única regra de vida e santificavam o verdadeiro sábado. Entre muitas coisas que o papado alterou, está o quarto mandamento, que é o sábado, Sim. né? E é interessante que, assim, cada vez mais que existiam esses mártires, a igreja cristã ia crescendo. Olha só. Parecia semente, né? Não é? Rapaz, cada Tanto vez que eles mais... diziam, né? O sangue dos mártires se transformaram em semente. Em sementes, exatamente. E mais interessante ainda é o que a gente lê lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Vamos lá? Vamos. Você também abre a sua Bíblia aí. Apocalipse 2, versículo 10. 2, verso 10, que assim, é uma passagem que eu gosto muito e que me traz muita esperança. E trouxe, com certeza, esperança para esses mártires também. Lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, diz assim: Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E aí está justificando aí essa ilustração, né? O túmulo e a sombra dele, a coroa. Então, Cristo vai nos dar uma coroa da vida, e vida em abundância, vida eterna. Amém. E eu fico pensando, né, diante de tanta escuridão, né, como foi dito aqui, pessoas que se levantaram para defender veementemente a palavra de Deus naquela época. E hoje também, aqui, um trecho do Grande Conflito que eu gostei, está aqui no finalzinho da primeira pergunta, está dizendo assim, da página 52 do Grande Conflito, ó, em cada época houve testemunhas de Deus. E a gente conhece, né? Você vai olhando assim dentro do nosso convívio, tem pessoas que são de Deus, sim ou não? Você em casa também deve olhar para alguém e falar assim, essa pessoa é de Deus. E mesmo nessa época que a gente vive, né? Desafiadora, tecnológica, imediatista, consumista, a gente percebe, né, que ainda existem pessoas de Deus, ó, pessoas que guardavam no seu íntimo a fé em Cristo como único mediador entre Deus e o homem, que mantinha as Escrituras Sagradas como a única regra de vida e santificavam o verdadeiro sábado, conforme o Enio mencionou aqui, né? As mudanças que foram feitas principalmente na lei de Deus com relação ao sábado, né?
Hoje, pessoas aí são fiéis de fato e a sua única regra de fé é a palavra de Deus e são fiéis nos mandamentos. Amém, Inclusive, né? Deus ainda tem os fiéis, sempre vai ter, os né? fiéis. E sempre teve, porque aqui ele está mencionando nas ter. épocas passadas, né? E hoje também, né? Pela graça de Deus, que eu e você Pessoas que possamos ser perdem essas pessoas. emprego, perdem amigos, perdem tudo. Exatamente. Em nome de Jesus Cristo, né? Dá uma reviravolta e fala assim, não, eu vou manter fiel. E a gente sabe, na igreja você ouve testemunho de pessoas que falam assim, olha, tá difícil, a situação apertou, aconteceu isso e tal, mas eu tô aqui firme, confiante, que Deus proverá. Amém. Amém. Satanás... Eu só queria fazer só uma observação para não perder a linha de raciocínio. Nessa questão de mostrar as tribulações, as dores, o sofrimento que a pessoa passa, um grupo de pessoas me chama a atenção que são os valdenses. Não, nem fala. Né? É um grupo formidável. Porque isso me mostra o quê? Que isso motivava eles, inspirava eles a estarem ali seguindo, defendendo a verdade. E isso serve de exemplo para a gente também, né? Amém. Já vamos unir as duas lições, a lição de segunda e a de terça. Que a de terça vem falando muito de valdenses. Se você quer saber muito de valdenses, o Grande Conflito conta uma história maravilhosa deles. Né? Bem lembrado dos valdenses. Né? Demais. Jovens, né, que se empenhavam na pregação do evangelho a custo da própria vida. Né? A lealdade. Muito, né? Absoluta, né? Eu fico assim pensando, hoje em dia... Como a gente deixa de servir a Deus, às vezes troca a Deus numa mentira branca. O que é mentira branca para você que tem? É aquela mentira que não vai fazer mal para ninguém. A gente conta para o famoso o que tem, né? O que tem? É, isso. Não tem nada a ver. E os homens não, né? Sobre hipótese alguma. Tem uma coisa aqui na lição de segunda-feira que eu acho interessante, que nós já vamos puxar o gancho para a lição de terça, que vem falando uma curiosidade. Eu nunca tinha visto isso, né? Assim. A questão de quando o sacerdote de Dionísio, para a gente entender por que a coroa da vida, né? Então, quer dizer, eu não sabia que quando eles morriam, era colocado uma coroa no sacerdote morto, eles levavam, aí Jesus fala para o João, para mandar o recado para aquela coroa ali, ó, vai apodrecer o cara lá dentro, não vai servir para nada. Agora, quando você sair da morte, você vai ter a coroa que vai ser eterna. Amém. E a Bíblia diz que isso motivou, né? O Espírito de Profecia deixa claro, motivava a eles o prêmio que nós vamos ganhar, né? Deus promete coisas maravilhosas, não promete? Com certeza. Acho que vale a pena fazer essa leitura final aqui, né? A coroa da vida inspirou os fiéis a suportar a morte por amor a Cristo. Ó. Ela motiva os crentes nas aflições e inspirou os valdenses na dor e na perseguição. Eles sabiam que veriam Jesus um dia e viveriam com ele para sempre. A coroa da vida apela a nós. Sofremos, mas uma recompensa nos espera se fixarmos os olhos em Jesus. Amém. Que recompensa certa, né? Amém. Que eu e você possamos fixar os olhos em Jesus todos os dias, né? Amém. E fazer de fato como o Enio bem lembrou, né? Quando eu olho para mim, não vejo como me salvar, né? Não é isso aí? Mas fixos em Jesus, a coroa da vida está garantida. De salvação, isso é o máximo. Eu não quero perder essa coroa por nada. E você que está em casa aí? Não, de jeito nenhum. Agora, indo para os nossos valdenses, né? Coragem para permanecer em pé. A lição ela vem falando, se você lê o livro, como esses valdenses tinham uma coragem assim. Eles foram tocados das cidades deles, dos lugares deles, para outras regiões, certo? Mas acabou que, como eles tinham que sair para as outras regiões, eles levavam o evangelho, paravam as coisas, iam, se matriculavam em outros lugares, em outros colégios. Quer dizer, eles tinham a missão de pregar o evangelho, de defender a Cristo Jesus acima de tudo, não era isso? Exatamente. E o que me chama mais atenção é que assim, um povo tão dedicado que quando você quer uma coisa de fato, você vai atrás, né? Você dorme e acorda pensando naquilo, né? E a curiosidade da lição nos mostra que os valdenses foram um dos primeiros grupos a obter a Bíblia em sua língua, né? E diante daquele contexto proibido, não podia, imagina só, e aí de maneira, né, na raça, como a gente pode dizer, né? Eles foram lá e conseguiram fazer a tradução na linguagem deles, porque eles tinham um propósito, né? Os valdenses copiavam secretamente as escrituras em sua comunidade, no norte da Itália e no sul da França. Jovens eram instruídos por seus pais a memorizar grandes porções das escrituras. Equipes de copistas da Bíblia trabalhavam juntas. Então, assim, eles tinham um objetivo integrado na sua comunidade, porque o objetivo era um só, né? Falando em decorar, na época de Ellen White, nós tivemos um missionário chamado John Andrews. Uma vez pedi para ele, John Andrews, se um dia sumir a Bíblia,
Ele falou assim, olha, o Novo Testamento eu tenho certeza ponto e vírgula. Olha só. Do Velho Testamento, quem sabe um ou outro, eu posso tocar uma outra palavra. Mas ele tinha tudo decorado. Interessante. Eu lembro quando o Desbravador, nós tínhamos aí o desafio de fazer a leitura do verso áureo, como nós temos a nossa lição, mas a gente tinha que recitar. E eu lembro que um dos desafios era a gente decorar todos os livros da Bíblia. Não sei se vocês já passaram por isso, lembra? Já. A Mike sabe decorar até hoje. Ela sabe, né? Hoje. Tem até uma musiquinha, né? A música ajudou depois, mas antes não tinha música, não. Antes era vara mesmo, Enio. Antes era vara, né? Como eu não sou dessa época, Você é da época da música. eu aprendi com a música mesmo. Você é mais Mais privilegiado. Então, Enio, eu posso dizer então que os valdenses, eles tinham que a autoridade na Bíblia, a Escritura era tudo para eles, né? Sim, com certeza. E mais importante do que tudo isso, né? Eles falam aqui na lição que eles eram guiados pelo Espírito Santo. Aí, ó, isso é tudo. Isso é a chave. Isso é o principal, Esse né? é o principal. Então, assim, era um povo diferenciado, um povo que realmente tinha coragem para permanecer em pé. E isso serve para a gente hoje em dia também, né? Porque, assim, por mais que eles foram divididos, eles não deixaram de pregar o Evangelho. Amém. E essa é uma tarefa que foi nos confiada também, né? Então, a gente tem essa missão. Naquela época, os valdenses fizeram, e na nossa época hoje, como é que está sendo? Eles foram divididos pela opressão, Opressão, exatamente. E hoje que a opressão não está aí, nós temos que nos unir, né, para Sim. que o Evangelho cada Com vez certeza. vai, né? No livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 462. Olha que chique. Só vou ler um pedacinho para ti. Não deixem vacilar a fé. Combatam o bom combate da fé e tomem posse da vida eterna. Será uma luta severa, mas combatam-na a todo custo, pois as promessas de Deus são sim, amém, em Cristo Jesus. Amém. Ou seja, esse amém quer dizer o seguinte, as promessas de Deus todas se realizarão. Pode confiar nele. Ele jamais decepcionou ninguém, não vai decepcionar você nunca. A estrela da manhã da reforma. Esse caboclo eu acho ele bom, o Wycliffe. O que vocês têm para me dizer dele? Vamos lá. Um cara Eu não sei nada, me ajuda aí, que eu preciso entender esse troço. Filósofo, teólogo, né? Inglês, época medieval, né? E o que se atribui a ele, que é o mais famoso, é a tradução, não é isso? Foi a primeira, né? A primeira tradução inglesa, né? Interessante esse fato histórico, né? E assim, dentro de um cenário que a igreja proibia. Eu não sei como é que eles incisiva. conseguiam o original, né? Pois é, e você hoje, se você pegar um livro, eu lembro que nas aulas de inglês a gente andava sempre, a gente anda hoje, né? Com um dicionário assim, o livro de inglês já não é pequeno, né? O dicionário é enorme também. Então você imagina, né? Conseguir naquela época, sem esses recursos que nós temos hoje, traduzir. E interessante, né? Que, assim, levando assim, né? Da bênção à tragédia que foi a fatalidade da vida dele, que mesmo assim ele fez proibido, depois de descoberto, não conseguiram pegar ele, vamos dizer, em flagrante fazendo isso, né? E ele tinha como objetivo, uma pessoa que quer traduzir a Bíblia porque ele acredita nas palavras da verdade e quer dizer a outros. E a tradução, imagino que tinha como objetivo maior passar pelo seu povo, pela sua língua. Sim. Existem duas razões, né, que fala aqui na lição que eu acho muito interessante. A primeira é que a palavra o transformou. Exatamente. Então ele recebeu isso, né? E a segunda é que o amor de Cristo o motivou a continuar fazendo A fazer tradução. isso, a fazer. E ele fez. Ele fez. Olha que importância, né, da decisão, da ação. E a vida dele, assim, acabou. Ele faleceu. A igreja não conseguiu pegar ele, a igreja que proibia isso lá na época. Mas aconteceu um fato curioso aí, né? Conta dele. aí. A morte dele, assim, ele morreu e não se deram por satisfeitos. O que fizeram? Foram lá, desenterraram o homem. Botaram na fogueira. Botaram na fogueira, juntou as cinzas e jogaram no mar. A ilustração nos diz assim, que como o mar espalhou as cinzas, o serviço dele, olha só que esparramado, contraste, também foi espalhado, né? Amém. Em todas as cabeças, em todas as mentes, né? Que estavam férteis para receber a palavra de Deus. Na lição de quarta-feira, tem um verso que eu achei muito interessante. Eu acho que esse verso deve ter pego Wycliffe de jeito. Jeremias, abra sua Bíblia em Jeremias 15, verso 16. Versinho bem simples, mas olha que verso lindo. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Amém.
Imagina se nós tivéssemos esse zelo, esse amor que esses homens tiveram pela palavra de Deus, hein? Exato. Interessante também falar do conselho que Paulo dá a Timóteo, né? Vai lá. Que ele transmitisse isso para outras pessoas também, né? Já que ele recebeu isso, a palavra o transformou, e aí eu coloco o Wycliffe também como Timóteo, ele deveria levar isso a outras pessoas e essas pessoas também transmitissem o evangelho a outras pessoas. Então é uma corrente, né? Assim como tem um contágio de uma doença, a gente pode colocar que também existe o contágio do evangelho. Aquela pessoa que teve a vida transformada por Jesus e quer contar isso a outras pessoas e ensinar mais da palavra de Deus. Vocês me falaram uma questão aqui, obrigado, Dani, mas vocês falaram uma questão para mim que assim, o Espírito Santo ajudou ele, né? Tem uma pergunta na lição que eu achei ela muito legal, está no finalzinho da parte de quarta-feira, diz assim, ó, por que a mente humana, sem a ajuda do Espírito Santo, é incapaz de descobrir a verdade? Nós temos as nossas tendências, e é muito fácil a gente ser guiada por elas, afinal de contas é a nossa vontade. Então, sim, eu estou com a vontade de tomar uma coisa aqui que não seja só eu quero outra, eu vou lá e faço. Agora, a Bíblia ela tem um caminho a seguir. A verdade é essa, você precisa fazer isso. E quem vai nos conduzir a essa verdade é o Espírito Santo. Ele convence, né? Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, assim, por nós mesmos, sem essa interferência divina, a gente não vai conseguir obter resultados maravilhosos como ele conseguiu de chegar a isso, né? Nós vamos fazer aquilo que nos agrada, aquilo que é a nossa vontade, né? E a gente pode ver até de uma forma extraordinária, né? Esse pessoal aí, o Wycliffe, a gente pode ver também o Hus. Eles são pessoas extraordinárias, guiadas pelo Espírito Santo mesmo, porque o Espírito Santo faz maravilhas na nossa vida, né? John Hus, ele não estava nem aí, né? Quer botar fogo? Bota. E me vira, né? Bota. Deixa eu ver isso aí. Vem na minha cara aqui que eu quero ver você botando fogo. Eu sei no que eu creio. Realmente. Eu acho isso muito interessante. Animados pela esperança. Eu creio assim, não sei vocês. O ser humano é movido por promessas, não adianta. Veja só. São as motivações, né? A cena, o jogo da cena, certo? O cara acha que vai ficar milionário, passa a vida inteira jogando num jogo de azar que só tira e poucos, raros os que ganham. A não ser aqueles que montam as maracutaia e ganham 355 vezes, que nem foi descoberto um advogado agora que ganhou 60 vezes. Advogado de alguém muito importante no Brasil. Entende? Então, assim, nós somos movidos pela esperança. Para onde que esses mártires... A cabeça, os olhos estavam voltados para onde, Gênio? Para Jesus, né? Não tem outra circunstância. As promessas, né, de Deus, né? Reivindicavam essas promessas. Olha só, quando eu reivindico, é algo que é meu. E então, eu vou trabalhar para isso. Essa promessa é nossa. Então, nem a morte vai tirar a minha promessa. Então, é muito interessante, né? Outra coisa que você mencionou, né? No mundo a gente tem o quê? Corrupção, né? Mentiras. E quando a gente olha para Cristo, a gente vence o quê? Com a verdade. Então, assim, vivendo de uma maneira honesta. Então, esse povo aqui, animados pela esperança, a esperança é Jesus. Eles estavam ligados a Jesus, os olhos fixos em Jesus e na promessa que Jesus nos fez. A promessa mais interessante que motiva isso daí, eu tenho para mim, diante das que foram mencionadas, é de João capítulo 11, versículo 25, que eles se apegam naquilo que Jesus disse. Afinal de contas, Jesus foi testemunha viva, né? Ele venceu a morte. E disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, quer dizer, eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu posso morrer, mas eu sei em quem tenho crido. Amém. E se eu passar por isso, morrer para mim é lucro, como o Eno mencionou aqui, as palavras de Paulo, né? Então, essa era a convicção. A morte, assim, para mim, eu não tenho medo de morrer, não. Eu vou lá, eu vou falar da palavra de Deus. E isso daí entusiasmava quem via, né? Falar, como é que pode a pessoa aí, né, sendo morta, acabando com o quê? Ninguém quer morrer, não é? Não, você está doido? Quer morrer, não? Não. Ninguém quer morrer, todo mundo vai. Mas sabendo disso, sabendo que está fazendo a palavra de Deus e fazendo o que Deus pede, fala assim, eu vou morrer, estou em paz, estou pronto. É isso aí. Isso é tudo, né? E vendo a parte de João também, tem ali no capítulo 14, verso 19, que ele fala o quê? Porque eu vivo, vocês também viverão. Então, uma outra promessa também. E se a gente for parar para olhar a Bíblia, são muitas promessas. Nosso Deus é um Deus de promessas. E essas promessas fazem parte da nossa caminhada também. Só da volta de Jesus são mais de 2.500 promessas. Só da volta de Jesus. Jesus, como a ressurreição, são
dezenas e dezenas de promessas. Ele estando com a gente, quantas promessas. O galardão no céu, quantas promessas. Olha que interessante, Mateus capítulo 10, versículo 28, falando desse assunto, né? Mateus 10, versículo 28. Ó, não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. É isso mesmo. E inferno é que a gente sabe que as consequências do inferno é a morte eterna, né? Não o inferno que vai ficar queimando por um toda a lugarzinho eternidade. para sofredores, não, né? Não, as consequências são eternas. Caiu no lago de fogo, preparado para os ímpios, você vai morrer, acabou, né? E aqui, ó, não tema os que matam o corpo, mas teme aquele que tem controle sobre isso, né? tem controle sobre isso. E a consequência da morte mesmo em si é no lago do inferno, né? Que aí acabou. É isso mesmo. É interessante que tem um trecho aqui que fala que esse pessoal, esse povo, eles olharam além do presente e sabiam pela ressurreição de Cristo que a morte era o inimigo derrotado. Para eles, o domínio da morte fora quebrado. Eles se apegaram às promessas da palavra de Deus e foram vitoriosos. Amém. Então é fantástico. E é um nível de profundidade em ter uma comunhão diária e reivindicar essas promessas extraordinário. Amém. E você ter essa missão e falar assim, eu vou fazer o que precisa ser feito, porque é a verdade, é bom e Deus quer que eu faça. E lendo aqui, um também que eu marquei aqui que eu gostaria de compartilhar, é João capítulo 14, versículo 21, porque é a certeza que eles tinham, né? João 14, 21. Nós temos outras aqui muito interessantes, que é a mais conhecida, que é João 14, 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Agora, dentro do contexto que nós estamos falando, eu queria chamar a atenção para o 21, ó. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, quer dizer, Deus está comigo, eu estou na missão, estou fazendo o que é certo, eu estou defendendo a palavra de Deus. Então, assim, essa esperança é o que me anima. Exato. Morrer... Pode falar. Eu gosto daquele texto lá de Hebreus também, em 10, 23, que diz assim: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Não precisa mais nada, né? Não precisa mais nada, né? Olha, infelizmente, nós chegamos no final da lição, infelizmente. Você viu que bate-papo gostoso, que estudo bacana, que recapitulação fantástica, que Deus tem alcançado o nosso coração, né, com tudo isso. Mas eu queria terminar com uma pergunta, para mim foi a pergunta principal da lição, que está na parte de sexta-feira, na última, que diz assim: o que significa perder tudo por Cristo? Enio, explica isso para nós e assim nós vamos encerrando cada participação nossa. É se entregar completamente a Ele, né? É não ter nenhum resquício do mundo. A própria palavra de Deus diz: vocês são do mundo, mas não pertencem a isso. A sua pátria é celestial. Então, muitas vezes a gente se perde nisso. Mas se entregar 100% a Cristo, você não vai se perder. Amém. E pode ter certeza, já somos vitoriosos. Como diz a palavra de Deus, mais que vencedores em Cristo Jesus. Muito obrigado, Enio. Amém. Professor Bruno, o que significa perder tudo por Cristo? Significa você trocar aquilo que é finito por uma eternidade. Porque tudo que a gente tem hoje aqui, aquilo que é palpável, né, tangível, as coisas desse mundo, nos distrai. E assim, a gente tem que tomar decisões. Eu quero decidir por aquilo que é eterno. Então, assim, muitas das vezes eu vou ter que abrir mão das coisas aqui, porque senão eu me apego a elas. Mas eu quero me apegar realmente à palavra de Deus, às promessas que Ele fez para mim, porque eu tenho certeza que até os entes queridos que não estão conosco, mas um dia vai estar, porque Deus prometeu assim. Amém. A minha casa, que eu ainda não conquistei aqui na terra, por diversos fatores financeiros, problemas e tal, Deus garante uma morada para mim eterna, onde não haverá mais lágrimas, sofrimento. Então, assim, nós estamos, às vezes, vivendo essa vida pensando só no que está aqui. E Jesus nos convida, a palavra de Deus nos convida, fala assim: esquece isso aí, busque a mim em primeiro lugar, né? E as outras coisas serão acrescentadas. Já pensou? Eu nem falei, às vezes a tristeza que a gente tem é isso, é falta de olhar para cima. É falta de fazer o que os nossos heróis da fé do passado fizeram e que Deus quer que façamos hoje, olhemos para Jesus Cristo. No Atos dos Apóstolos, página 55, diz assim: em que consistia a força daqueles que no passado sofreram perseguição por amor a Cristo?
E a resposta era a união com Deus, união com o Espírito Santo e união com Cristo Jesus. Amém. Era isso o segredo dele. Era só isso, que é tudo isso. E eu quero voltar você para o versinho nosso que está lá em João 3, 14 e 15, que diz: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos o que nele crê tenha a vida eterna. Será que eu e você, com a nossa atitude, com as nossas palavras, nós temos levantado Jesus no convívio com as pessoas? Será que essa profecia de Jesus, que haveria necessidade dele ser erguido, e for erguido na cruz, e por isso é o meu e o seu Salvador, é o dono da graça, é aquele que nos dá o perdão, será que essa profecia vai se cumprir em mim e você? De nós sermos troféu de Jesus perante as pessoas, de sermos o espelho de Jesus, de sermos a carta de Cristo, aquela carta que às vezes nem vai precisar falar nada, mas com o nosso exemplo, com o nosso sorriso, com a nossa bondade, com a nossa benevolência, com o nosso estender de mão, a gente vai ajudar outras pessoas e as pessoas verão Cristo em nós e terão vontade de conhecer o mesmo Jesus que eles, os nossos heróis do passado tiveram. Que Deus nos abençoe para que seja assim, para que eu e você admitamos na nossa vida a necessidade que temos de Jesus Cristo e a necessidade que temos do Espírito Santo. Vamos orar? Querido Jesus, muito obrigado porque o Senhor está conosco, essa lição foi maravilhosa. Que possamos ter o exemplo de Wycliffe, de Hus, de outros tantos. Que possamos, ó Deus, batalhar com Cristo Jesus para melhorarmos o nosso relacionamento dia a dia. E passemos assim então a ser, ó Deus, uma luz aonde nós estamos. Aonde a mentira estiver atuando e ganhando, que o nosso exemplo, que as nossas palavras, que as nossas atitudes façam resplandecer a verdade. Faça de nós, ó Deus, discípulos seus. Se houver a necessidade de um dia nós darmos a nossa vida, o nosso emprego, qualquer coisa que nos prenda ao pecado, que possamos sempre nos lembrar das ditosas promessas feitas por Cristo. Que possamos buscar nelas a nossa força e nossa intenção de vitória. Que façamos do céu o nosso olhar diário. Ó Papai do céu, encha-nos do Espírito Santo. Nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Olha que bom ter você, mais uma classe, mais um dia, mais uma semana, foi rapidinho. Já vamos ir para a 5ª lição. E vamos estar esperando você na semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, nesse mesmo dia. E lembre-se sempre, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Até mais, e já nos vemos, tá? Deus abençoe você, não esqueça de compartilhar, não esqueça de falar para os amigos, não esqueça de mandar um oizinho para nós no nosso WhatsApp, e Deus te abençoe.